pessoal, graça e paz. Mais uma semana começando, né? E mais 3 vídeos para vocês ainda falando da saúde do atleta. Então eu quero que você aproveite esse material. O vídeo de hoje fala de princípios das lesões esportivas da nossa aluna Vitória e divulgue isso para os seus amigos, para os seus parentes, para aquelas pessoas que você sabe que gostam de esporte, para que eles possam ter noções de como que as lesões podem acontecer. Tá bom? E o nosso pedido de sempre, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, divulgando, para nos ajudar no desenvolvimento do canal. Tá bom? Um forte abraço a todos e até quarta-feira com o nosso próximo vídeo, ainda falando na saúde do atleta, ok? Um abraço, fica na paz. Esse vídeo está sendo enviado para avaliação da parcial 1 a respeito de princípios das lesões esportivas. Para a gente entender uma lesão esportiva, primeiro é interessante a gente entender onde esse esporte é praticado. Ou seja, se esse esporte é praticado numa quadra, se esse esporte é praticado em um campo, ou se é um esporte até mesmo de areia. Por quê? Dependendo do tipo de piso que é praticado esse esporte, também tem uma diferente dissipação de energia ali. Ou seja, vamos supor, pegamos uma quadra com piso cimentado e pegamos uma quadra de areia. A quadra de piso cimentado, ela vai ter uma estabilidade maior, mas o impacto dela também será maior. Já a quadra de areia, ela terá um impacto menor, mas ela terá mais instabilidade. Então, assim, para a gente entender que tipo de lesão é essa, nós temos que entender primeiro que tipo de esporte é esse. Outros tipos de lesão que pode acontecer com o atleta pode se relacionar com a parte intrínseca ou a parte extrínseca. O que seriam essas duas partes? Primeiro, os fatores intrínsecos, ele está relacionado com a própria pessoa, com o próprio atleta, ou seja, fatores como idade, sexo, composição corporal, como está a saúde desse atleta, ele tem alguma doença adjacente, se ele tem um bom condicionamento físico, se ele está se preparando para esse tipo de campeonato. A anatomia do corpo do atleta também faz diferença, porque cada esporte pede um tipo de anatomia. Às vezes, vou te dar um exemplo. No basquete, a maioria dos atletas são muito altos. Por quê? Porque o esporte já é um esporte voltado para a altura. Porque a rede de encaçapar a bola, vamos dizer assim, ela já é alta. Então, facilita que esse atleta seja mais alto também. A habilidade, a experiência que esse atleta tem e os fatores psicológicos também. Porque uma vez que esse atleta não estiver bem psicologicamente, concomitantemente o corpo dele também não vai responder da mesma forma. Temos também os fatores intrínsecos, que já está relacionado ao próprio esporte, como o técnico, as regras, os árbitros, o equipamento de proteção, o equipamento esportivo, o ambiente. E a lesão, ela se relaciona com esses dois fatores. Então, assim, pode ser um evento desencadeador relacionado à situação do jogo, ao comportamento do adversário, à descrição biomecânica, corporal e articular. Como a gente já tinha citado, a quadra, ou o campo, ele é muito importante. No livro trouxe um exemplo muito claro. Vamos supor, um atleta que vai praticar futebol num campo que está com buracos. Caso ele caia num desses buracos, ele pode vir a ter uma lesão esportiva relacionado à má manutenção desse local, que não é interessante para essa prática esportiva. Outros fatores que pode ser levado em consideração é a influência social a respeito desse esporte. Por quê? Porque tem muitos atletas que eles não são atletas de final de semana, eles são atletas que eles sobrevivem do esporte.
E esse sobreviver vem muito relacionado aos patrocínios. Então tem uma pressão muito grande por parte dos patrocinadores que aquele atleta ele se saia bem durante aqueles campeonatos. E não só dos patrocínios, mas dos técnicos, da família. Então, por algum motivo, esse jogador ele se sente pressionado a ultrapassar limites que ele não deveria ter ultrapassado em algum momento da sua prática. Vamos supor, quando um atleta tem alguma lesão por estresse. Ele já está sentindo dor, só que ele não dá o tempo do corpo dele se recuperar e continua praticando. Vamos passar para o próximo tópico. Aqui também fala sobre a importância de calçados adequados, roupas e equipamentos. Por quê? Vamos supor que nós peguemos um futebol de campo, de grandes campos. Ela tem um cravo muito grande. Aí você pega esse mesmo atleta e fala bem assim, não, pode jogar com essa mesma chuteira numa quadra, pode jogar futsal. O que vai acontecer? Não vai ter estabilidade suficiente por causa dos cravos. Então não adianta você pegar um tênis de corrida e ir para academia, porque ela não vai dar o mesmo suporte que ela daria na corrida, porque normalmente a plataforma é mais alta e daí na hora de você pegar um peso você vai ter uma estabilidade ruim. Então isso é muito importante e muitas lesões são ocasionadas por essa questão do equipamento. A roupa também pode ser um fator muito importante, uma vez que toda a prática de esporte, ela libera muito suor. E roupas que são respiráveis, que são fabricadas, direcionadas para esses atletas, são de grande importância. Por quê? Porque é mais confortável. Um jogo de tênis, por exemplo, vamos supor que ele dure 4 horas. Imagina esse atleta com uma roupa desconfortável, como seria? Ou então para um corredor que precisa ser o mais ágil possível, só que aquela roupa, o suor dele não se dissipa, ele continua retendo o mesmo suor. Isso pode prejudicar o atleta. Outra coisa também muito importante, o tipo de equipamento utilizado. Aqui no livro trouxe sobre as bolas de futebol, a evolução que essas bolas tiveram. As primeiras bolas foram feitas de couro. Hoje em dia, esse já é um método extremamente ultrapassado. Por quê? Porque tem materiais mais leves e mais resistentes. Essas bolas de couro, elas retinham água. Essa bola atual, ela não retém. Na verdade, ela já é tão tecnológica, né, que já tem até sensor para ver como que essa bola está no campo. Eu acho isso muito legal. E aqui também trouxe sobre as raquetes de tênis, que antigamente eram mais pesadas, era mais difícil para se realizar o gesto esportivo. E que atualmente já são mais leves, de um material mais resistente. As redes de basquete também, hoje em dia, já é de um material sintético mais leve, e que, enfim, se torna mais fácil para o esporte, para a prática do esporte. Aqui também falou sobre o clima, né? A gente pode falar de 2 extremos desse clima. Por exemplo, a gente pode pegar uma situação muito comum aqui no Brasil, que pode acontecer principalmente no verão, que é um tempo quente e úmido, que em uma partida pode levar o atleta a ter uma hipertermia e passar mal, porque, enfim, são tempos propícios para isso, né? E também falou sobre um clima frio e seco, principalmente relacionado a locais que nevam, né? Se você pega aqueles esportes tipo esquiar, por exemplo, se a pessoa não tiver com o equipamento necessário e com bom preparo, ela pode também ter congelamento dos próprios dedos e isso não seria nada legal. Outra coisa também que foi falado durante essa aula é o cuidado com esses materiais que você vai utilizar para o seu esporte. Por quê?
há muitas vendas de produtos falsificados e que às vezes o consumidor ele compra achando que ele vai ter vantagem, mas no final ele tem uma lesão ou ele pode torcer o tornozelo, por exemplo, entre outros fatores, porque ele acha que ele comprou o mesmo produto. Ou então um produto mais barato, um produto na promoção. Então é muito importante a gente olhar isso, porque a tecnologia feita para esses calçados, para esses equipamentos, ela é diferenciada. Não é um calçado de você usar para ir num shopping center, por exemplo. E basicamente é isso que eu tenho para apresentar para você. Esses riscos eles estão presentes na vida do atleta, pode estar presente também na vida do desportista e é muito importante para o conhecimento do fisioterapeuta, né? Principalmente quando ele vai atuar com algum tipo de atleta específico, porque sem um bom direcionamento, sem você analisar o esporte que você vai estar, o esporte que o seu atleta, o atleta que você atende, pratica, você não vai entender como chegou aquela lesão. Então, é de grande valia pra gente e ter também em mãos como prevenir essas lesões é muito importante também, porque o atleta em si, ele não é um paciente que ele te procura no último momento. Normalmente tem todo um preparo físico para que ele continue jogando, para ele continuar em campo, para ele continuar em quadra e que não prejudique a vida financeira dele também. Então é isso por hoje, muito obrigada, tenha um bom dia.